Opa! E aí, galera? Estamos aqui na segunda aula, né? Nós vamos fazer agora a lâmina do nosso machado. Nós já fizemos onde segura, né? Aqui o tronco dele. E agora nós vamos partir para a lâmina, de boa? Então vamos lá. Aqui. Estamos aqui, de onde nós paramos. Tranquilo? Eu vou deixar meu modelozinho assim do meu cabo de lado um pouquinho. Posso deixar ele aqui do lado. Depois eu só montar, né? Meu modelo. Para eu começar a minha lâmina. Para começar a minha lâmina, eu vou voltar para minha vista do topo. Do padrão, né? Minha vista do topo. Eu particularmente gosto de começar geralmente com um plano. O plano ele vai vir assim com muitas divisões e isso pode me atrapalhar, né? Durante eu estiver mexendo, porque nossa, tem muito vértex. O que eu vou fazer? Dou um clique no plano, aperto o T. Ele vai me dar as opções do plano, né? Do plano. Altura, largura e as subdivisões. Eu vou colocar subdivisões como 1 e 1. Beleza? E aí ele vai me dar só um quadradinho mesmo, assim, um plano de um quadradinho mesmo. E esse aqui vai ser a base para começar. Vou começar a posicionar na parte interna do meu modelo, beleza? Primeiro, geralmente, eu costumo fazer a parte interna das lâminas para depois puxar a parte do fio, né? Aqui corta. Então, por exemplo, eu vou fazer todo esse contorno aqui. Opa, vou marcar aqui para vocês. Vou fazer todo esse contorno aqui, ó, para depois puxar essas partes aqui. Tá bom? Então vamos fazer essa parte de dentro primeiro. E, né? Fazer essa parte de dentro para depois puxar as outras partes. Beleza? Então vamos lá. Ah, professor, mas e se eu quiser fazer direto? Pode? Pode também, não tem muito problema. É só o costume mesmo. É só uma técnica que eu uso que eu acho que às vezes me ajuda. Professor, e esse risco aqui, não precisamos fazer ele? Então, até nós temos que fazer ele, para falar a verdade, né? Para seguir o conceito. Porém, igual eu falei na primeira aula, nós temos que respeitar a silhueta. O que nós queremos agora, a silhueta do modelo. Nós queremos a silhueta da lâmina. Não os detalhes dela. Os riscos aqui dentro são detalhes. Aqui fora é silhueta. Beleza? Então, esses de fora iremos precisar fazer. Os de dentro não. Beleza? Porque eles vão ser feitos no high poly. Então, vamos lá. Vou posicionando. Vou selecionando a edge. Segurando o shift para dar o extrude. Ó. Apareceu o extrudezinho aqui. Vou dando o extrude. Vou reposicionando as edges. Dando o extrude e reposicionando as edges. Bom. Edge mais embaixo. Um pouco mais embaixo. E pronto. E aí com o multicut eu vou recortando para posicionar novamente os meus vértices, né? Para deixar eles de uma forma mais bonitinha aqui seguindo o modelo. Professor, mas você não está conseguindo ver o que está acontecendo aqui. Por que você está fazendo essa curva? Aqui poderia ser reto e tal. Então, mas é porque você tem que tentar seguir a silhueta do modelo. Como, por exemplo, eu também não tenho o outro lado do modelo. Eu suponho que sejam iguais. Mesmo que seja um pouco estranho serem iguais, porque geralmente os riscos nunca acontecem no mesmo lugar, né? Essas marcas de batalha. Mas nesse caso, nosso modelo não é tão preocupante ele ter esses cortes no mesmo lugar, beleza? Então vamos lá. Ó, que nesse caso eu já fiz diferente. Ao invés de seguir o fluxo aqui, eu vou realmente mudar minha posição aqui, ó, do meu vértex. Por quê? Porque eu quero seguir essa silhueta aqui. Eu quero essa silhueta desse buraco, porque esse buraco aqui ele faz parte da silhueta, né? Ele não é detalhe. Beleza? Ó, vou posicionar aqui. Oi, professor, por que você não seguiu esse? É porque ele tá na parte da lâmina. Eu não preciso me preocupar tanto com a parte da lâmina agora. Posso posicionar aqui. Aqui tem mais um espaço. Posicionar aqui novamente. Olha lá. Pronto, né? Posso fazer duas coisas agora. Eu vou centralizar o meu pivô. Tá vendo como é que eu crio com um plano? Geralmente o plano ele fica com o pivô descentralizado. Pivô é o nome desse negocinho aqui que nós usamos para movimentar, rotacionar e escalonar.
Ele é muito importante estar rotacionado, porque se eu for rotacionar ele... Olha lá, ele não rotaciona no meio, ele rotaciona a partir daqui, tá bom? Pra centralizar ele, eu venho aqui, ó, e dou um clique nesse botãozinho aqui, que é o Center to Pivot, ele vai centralizar. Ou eu venho aqui, ó, em Modify Center Pivot, ele vai centralizar também. Aqui é mais rápido, né? Mas vamos lá. Agora aqui eu posso fazer duas coisas. Primeiro, aqui por enquanto a minha lâmina ela tá muito fina. Vocês conseguem perceber, né? Ela tá muito fina. Agora eu posso dar profundidade para ela, ou eu posso fazer as outras, o fio já, né? Nesse meu caso, eu vou preferir dar a profundidade. Primeiro, ó, eu vou levantar com Ctrl E, ó, selecionei minhas faces, né? Todas, dei 2 cliques. Dei Ctrl E. Vendo, né? Vou selecionar só as faces de cima para movimentá-las um pouco mais para cima. Pronto. Aqui eu, por enquanto está sendo a grossura da minha base da minha lâmina. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Vou selecionar todas as minhas faces na lateral, né? E vou dar um extrude. Ctrl E. Olha lá, Ctrl E, extrude. E vou puxar aqui, ó, com um azulzinho mesmo, ó, as minhas faces. Ó, toma cuidado de acontecer isso aqui, ó, das faces se juntarem. Ó. Se você puxar muito, elas vão entrar uma dentro da outra, ó. Olha lá, tá vendo? Isso pode dar um problema. Esse meu extrude é só para fazer a separação. Fiz a separação, não precisa nem ser muito. Eu fiz a separação, volto para minha visão do topo e reposiciono meus vértices. Olha lá. Opa. E pronto. Posicionando os meus vértices. Essa curvinha aqui nós vamos já refazer ela. Nós vamos precisar de uma edge ali. Esse corte aqui também nós precisamos fazer. Mas já voltamos. Esse aqui também. Nós já voltamos neles. Primeiro faz a silhueta do modelo e depois vamos fazer os detalhes. Tá bom? Reposicionar tudo. A edgezinha aqui, ó. Eu acho que pode trazer. Posicionar aqui. Posicionar aqui. Aqui eu já fiz esse detalhe desse buraco aqui, né? Desse corte que aconteceu aqui na lâmina. Posicionar. Tá bom? Para eu fazer a curva aqui, eu posso com multicut, eu posso inserir aqui, né, o meu edge loop, e eu posso inserir aqui no meio também. Eu posso inserir no meio, mas eu vou fazer isso depois de eu afiar. Como assim afiar, professor? Porque se eu for olhar aqui, se eu olhar esse machado assim de frente, se eu bater em alguém com ele, ele vai no máximo deixar roxo, né? Ele não vai conseguir cortar. Então eu tenho que juntar essas faces, ó, vou selecionar elas segurando Shift, eu dou 2 cliques na do lado, ele vai selecionar todas para mim. Porque se eu der 2 cliques numa só, ele vai selecionar tudo. Então o que eu vou fazer? Clica na do lado, Shift, na do lado, 2 cliques. Seleciona tudo, tá bom? Vou dar a escala para baixo, ó. Opa, escalonei no centro, ó. O que eu fiz? Eu fiz eles se juntarem, ó, eles ficando menor a face. Eu tô diminuindo a face até o ponto dos vértices se encontrarem. Os vértices se encontraram? Ah, massa. Então o que eu vou fazer? Na hora que eles se encontraram, o que eu tenho que fazer agora é pedir para que ele junte esses vértices que estão muito próximos. Por quê? Porque se eu deixar assim, ó, tá um vértice em cima do outro, mas eles não estão juntos. Não é só um. Eu tenho que fazer. Vou selecionar todos os vértices. Tenho aqui em cima, ó, em Edit Mesh e Merge. Esse Merge é juntar. Olha lá, distância e threshold, né? Ele vai pedir tipo a distância entre os pontos se juntarem. Como eu geralmente vou deixar esse 0.01, já funciona para mim, porque todos os pontos que estavam um em cima do outro já se tornaram um. Porém, se eu quiser mostrar aqui para vocês, se eu aumentar muito, opa, pera, aí. Então, merge novamente. Aqui. Se eu juntar eles muito, o que acontece? Ó, tá vendo? Ó? Dependendo da distância, eles começam a juntar todos. Se eu aumentar muito, ele destrói a malha, né? Tá bom? Então deixa sempre um pouquinho baixo assim. Ele vai juntar a minha malha. O que eu vou fazer agora? Professor, eu não tô conseguindo enxergar a lâmina porque tá muito suave. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou marcar toda essa parte de dentro que eu fiz primeiro.
Olha lá, toda essa parte de dentro que eu fiz primeiro. E vou dar um Harden Edge. Lá, um Harden Edge. Porque eu fiz a quebra de luz, então a luz não bate e ela é suave, ela bate para um lado. Então, por exemplo, se eu fosse olhar aqui, ó, a luz tá indo para lá. Opa, deixa eu fazer a setinha. Uma luz tá indo para lá e outra para lá. Ao invés de ter várias luzes, o que torna suave, né? Nesse caso aqui, cada luz está indo para um lado. Então, vai fazer essa quebra aqui no meio, né? De luz. O que vai deixar harden, tá bom? Para nós. Posso fazer aqui no meio também, ó. Selecionar todas as do meio. Então, mesh, harden edge. Professor, por que eu não posso selecionar tudo e dar um harden edge? Então, se você fizer isso, ele vai fazer em todas mesmo. Lá, você consegue enxergar aqui agora, a cada coisinha aqui na lâmina, eu tenho essa quebra de luz. Ah, professor, mas se eu fizer isso, eu não consigo arrumar? Você consegue. Só que você vai ter que ir de uma em uma. E vai dar um softing edge. Beleza? Você vai ter que ir uma em uma e dar um softing edge. Eu gosto de mostrar esses erros que podem acontecer também, para vocês não ficarem tão perdidos quando... Ó, eu fiz só na parte de cima, a parte de baixo ainda continua, tá bom? Então vocês têm que refazer das duas partes. Toma cuidado de não fazer nada do meio. Olha lá, porque senão ele vai dar suavizar ela. Não quero. Eu quero deixar bem harden, né? Para deixar a minha lâmina. Eu gosto de mostrar esses erros porque... provavelmente quando vocês estiverem modelando, vocês vão passar muito por essas coisas e não vão saber o porquê. E aí eu gosto já de falar para vocês conseguirem ter a visualização de que esse tipo de coisa pode ser. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vou adicionar um edge loop aqui no meio. Por que eu vou adicionar esse meio? Porque eu só preciso reposicionar essa parte de cima. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, só que eu tô achando muito curvado errado. Então posso puxar uma curva mais suave. Ó. Fiz a curva, mas só que um pouco mais suave. Sempre movimentando para tentar deixar essa sensação de curva mais suave. Pode ir na mão mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Agora começaremos a fazer os cortes. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro vou fazer esse corte aqui com vocês. O que eu preciso para fazer esse corte? Antes de tudo eu preciso que, por exemplo, eu tenha pontos entre essas duas edges. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um edge loop aqui. Tá bom? E eu vou precisar de um edge loop aqui no meio. Tá bom? E aí o que eu vou fazer? Vou reposicionar esse edge loop aqui, ó. Lembrando, como agora é um cubo, se eu só dar um clique, eu seleciono só a parte de cima. Tá vendo? E a parte de baixo continua a mesma. Então como ele é um cubo agora, ó, ele tem as duas partes. Tá vendo? Ó? Essa aqui e essa aqui. Se eu só dou um clique, ele seleciona só a de cima. E aí só um lado do modelo vai ficar bom. Mas não tem problema, porque depois nós podemos corrigir se só um lado ficar bom. Mas é sempre bom selecionar agora, como eu tô com um cubo, selecionar usando a caixinha de seleção, que eu seleciono os dois de uma vez. Eu vou reposicionar aqui, ó. Tá bom? Ó. Vou posicionar todos os pontos. Ó, aqui eu vou precisar de mais um edge, né? E aqui eu vou selecionar essas faces e vou apagar. Bom, ó, apaguei essas faces. Ó, apaguei essas faces. Tá vendo? Vou fazer todos os cortes e depois irei fechar esses buracos, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. E também vou precisar de adicionar uma edge aqui. Vou adicionar outra edge aqui. E vou posicionar. Olha lá. Tá bom? Nesse caso, esse corte ele não vem até o final, né? Ele salva um pouquinho aqui da lâmina. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um edge loop aqui, ó, na lâmina mesmo, ó, onde começa o corte. Tranquilo? Eu acho que, para falar a verdade, não vou fazer isso, porque senão vai ficar muito edge loop. E aí nós queremos sempre seguir aquele padrão de quanto menos melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou só posicionar esse aqui para cima.
por enquanto. E vou apagar essa parte. Né? Eu posso aproximar essa aqui um pouco mais. Olha lá. Do corte. De boa? Tá sempre visualizando se tá na silhueta. Aceitando. Ó, vamos lá. Essas linhas aqui que nós criamos, tá vendo? Elas são inúteis. Como assim? Elas não precisariam estar aqui. Então o que eu posso fazer? Para não deixar esse tanto de pontos soltos. Eu vou juntar. Olha lá. Selecionando essa ferramentinha aqui em cima. Ela junta os pontos, ó. Esse ponto agora... esses dois pontos vão se tornar só um. Então o que eu vou fazer? Vou clicar no ponto que eu quero juntar, segurar e arrastar até o outro ponto. Eles se tornaram só um ponto, tá vendo? E vou fazer isso. Só que agora que eu tenho que tomar cuidado. Bom, porque ele tá fazendo só na parte de cima. E aí eu tenho que vir aqui e fazer na parte de baixo. Viu? Então vamos lá. Na visão de perspectiva mesmo. E fazendo isso. Tá vendo? Olha lá. Aqui tá bom. É o que eu preciso. Porque se eu juntar aqui eu perco essa silhueta, tá vendo? E essa silhueta eu preciso. Então ali eu não precisava. Então se você perceber agora, o modelo tá bem mais limpo. Tá vendo? Ele fica bem mais limpo. Eu vou fazer aqui também, ó. Aqui, né? E aqui. Eu vou lá na perspectiva. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Né? Se eu juntar esses dois, até pode funcionar, né? Porque o corte vai ficar mais triangularzinho. Então eu posso juntar esses dois, tá vendo? Então, por exemplo, uma linha só eu consigo fazer esses cortes. Eu não preciso de várias linhas, tá bom? Então sempre lembrando, menor quantidade de linhas possíveis para chegar no resultado. E sempre tomar cuidado. Sempre usar ou quads ou triângulos, tá bom? Não usar mais do que isso. Se você fizer um corte acima de... Opa, pera, deixa eu fazer aqui, ó. Por exemplo, adicionei um ponto aqui. Essa face aqui agora, ela tem mais de 4 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Isso vai dar problema na hora que levar para o jogo. Beleza? Então, no máximo, 4 pontos por face. Bom? E no mínimo 3. Porque, querendo ou não, infelizmente, você não vai conseguir fazer com menos do que 3, né? Porque menos do que 3 você vai ter só uma linha. Então, vamos lá. Vou fazer agora o corte aqui, ó. Ao invés agora de adicionar um add loop aqui, eu posso fazer esse add loop, né? E depois ir juntando. Ao invés de fazer esse add loop para ter que juntar os pontos todos de novamente, eu vou, a partir desse ponto, clicar nesse ponto com multicut. Olha lá. Opa, deixa eu deixar multicut. E vou clicar lá onde eu quero que termine o ponto. Ela vai criar um corte para mim, aperto Enter. Ó. Pronto, tá vendo? Olha lá. Fez para mim, tá vendo? Eu vou fazer agora na parte de baixo também. Clico na parte de baixo, clico ali. Ele criou o ponto para mim. Vou lá e apago essa parte. Certo? Olha lá, fizemos os cortes. Os cortes estão feitos, né, da silhueta. O que nós vamos ter que fazer agora? Iremos ter que tampar esses buracos. Então, para tampar esses buracos, pode ser feito de duas maneiras. A maneira que eu prefiro é usando essa ferramentinha bem aqui em cima, ó, que é a Bridge. Ela cria pontes entre as arestas. Por exemplo, segura essa edge aqui, ó, clico nela, vou segurar Shift, clica na de baixo e vou dar um clique nela aqui, ó. O que ele vai fazer? Opa, pera, só um clique mesmo. Olha lá. Ele clicou, eu cliquei e ele criou uma ponte para mim. Ele me dá algumas opções da ponte, né? Se eu quero adicionar divisão na ponte. Se eu vou querer dar, tipo assim, uma rotacionada. Nesse caso, como ela não tem divisão, né? Ela não vai rotacionar. Beleza? Então, vou sempre deixar sempre sem divisão. Selecionar as duas lá, ó. De novo. Bridge. Só que o Bridge, ele tem um problema. Ele só funciona quando tem 4 lados. 4 vértices. Com 3, ele não funciona. Olha lá, aqui tem 3 e aqui tem 3. O que eu posso fazer? Já que eu apresento para vocês, ó, aqui também tem 3, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Não funciona. 1, 2, 3. Olha lá, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Não vai funcionar também. E o que eu tenho que fazer? Segurando, tem várias formas, tá bom? Mas a que eu vou fazer aqui agora com vocês vai ser isso aqui, ó. Você selecionar essa edge,
Vou dar um extrude nela, ó. Tá vendo? Ó, ela tá solta agora. E eu vou juntar os vértices dela com aquele vértice de lá, ó. Pronto, fechei. Fechei esse buraco aqui. Tá bom? Novamente, vou adicionar a face e vou arrastar os pontos até o centro ali, ó. Com essa ferramentinha aqui que eu tô usando. Tá bom? Deixa eu dar um zoomzinho aqui pra vocês verem. Essa aqui, ó, que eu tô usando. Opa. Essa aqui. Beleza? Olha lá. Eu fechei. Tá vendo? Aqui, vou fazer a mesma coisa. Como eu não consigo a partir de um ponto extrudar, né, que nem aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá vendo? Só que eu queria lá de cima, só que esse ponto ele vai se juntar lá embaixo e esse aqui vai se juntar aqui, e aí eu formo o triângulo. Beleza? Vou fazer novamente, ó, posso ser para cima, pode ser para baixo, ó. Joguei aqui para cima, ó, só para criar uma edge solta, e esse ponto ele vai ficar aqui mesmo. E aquele outro vai se juntar lá embaixo para fechar. Beleza? Isso aqui lembra muito tipo uma caixinha de qualquer coisa, de não sei explicar, aquelas caixinhas de todinho, não sei se você rasgar ela para você juntar novamente os pontos. Beleza? Então vamos lá, aqui novamente, ó. Vou rasgar, rasgar não, né? Extrudar. Vou puxar aqui e vou juntar as vértices. Beleza? Ó. Juntar uma vértice aqui e outra lá embaixo. Pronto. Aqui novamente. Vou juntar uma vértex aqui e a outra lá embaixo. Pronto. Fiz. Fechei todos os buracos. Tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Depois de fazer todos os buracos, se vocês perceberem, deixa eu voltar aqui nos meus conceitos. Alguns buracos, eles não são totalmente retos. Eles têm um degrauzinho aqui antes, ó. Tá vendo? Eles não acabam lá no final. Eles acabam aqui. Mesmo que o modelo vai até lá o final. Beleza? Então eu tenho que tentar dar essa sensação também. Para não ficar assim, ó. Reto, reto, reto. Né? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um edge loop aqui no meio. Olha lá. Vou adicionar um edge loop aqui no meio. Adicionei aqui no meio. Só que tá vendo que ele não deixa eu completar porque aqui são triângulos, né? Então, ó. Vou adicionar aqui no meio. E vou com a multicut clicar e clicar. Com a multicut clicar e clicar. Pronto. Olha lá. Eu adicionei. Selecionando a edge, eu consigo movimentar ela para frente, ó. E vou dar uma escalonada, né? E agora eu dou uma olhada lá, ó. Nossa, ele vai até lá na frentezão, ó. Vou posicionando as vértices aqui, ó. Mais ou menos como eu acho que iria funcionar, ó. Eu gosto de deixar bem afiado, eu não gosto de deixar tão coisado não, tipo, tão quadradinho que nem tava ali. Deixar mais afiadinho assim. De novo, eu vou selecionar essas edges, porque elas suavizaram automaticamente, porque eu adicionei uma edge loop ali, né? Selecionar essas edges novamente, eu vou dar um harden edge pra mim. Olha lá. Só que essas aqui, elas têm que ser juntas, né? Então eu vou selecionar essas e vou dar um meshing, ou um softening edge. Beleza? Vou fazer nessa mesma parte aqui também. Só que aqui, ó, se eu tentar inserir eu tô segurando Ctrl, tá bom? Tô segurando Ctrl, tá vendo? Se eu tentar segurar Ctrl aqui no meio, não acontece nada. Ué, professor, meu bugou? Não, é porque ele não deixa mesmo você fazer um edge loop num triângulo. Aqui são dois triângulos, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. São dois triângulos. Ele não vai deixar. O que você tem que fazer? Você tem que ir clicando. Clicando. Clica no meio e clica aqui fora. Com a multicut. Tá vendo? Eu adicionei um ponto lá no meio. Aí com esse ponto no meio, eu vou posicionar ele aqui mais pra fora. Tranquilo? Tá. Selecionar novamente todas as edges aqui dessa lateral e vou dar um harden edge. Essa aqui eu não vou dar um soften aqui não, porque eu gosto desse cortezinho que ficou no meio. Tranquilo? Mas se tu falar, ah não professor, eu queria que ficasse suave aqui no meio. Aí fique à vontade. Aqui nessa não precisa tanto, mas eu gosto de dar essa profundidadezinha um pouquinho assim, porque eu acho que fica mais legal. Então clica aqui, clique no meio, clica aqui novamente.
Vou lá novamente, ó. Só selecionar o Edge. Vou posicionar um pouquinho que seja aqui assim, ó. Só para dar essa sensação. E vou selecionar a Edge. Vou dar um Harden Edge. Pronto, minha lâmina tá completa. Tranquilo? Fiz minha lâmina. Beleza? Vou posicionar aqui meu cabo. E é isso. Vamos aproveitar para fechar. Ó, eu vou posicionar aqui para cima também. Né? Ah, professor, eu tô achando a minha lâmina muito grossa. Você pode diminuir ela um pouquinho. Né? Ah, tô achando ela muito fina. Você pode engrossar ela um pouquinho, né? Depende muito da sua sensação que você tá sentindo na sua lâmina. Você pode brincar com o achismo na grossura, porque ela é sua, né? Você faz a grossura que você quiser. Se você quiser deixar grossona aí, fique à vontade. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora para finalizar essa aula logo? Nós vamos fechar esse buraco que nós deixamos aberto na última aula, né? Do nosso cabo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou por face, ó, clicar nessa e nessa e vou criando o bridge que nós aprendemos nessa aula. Tá vendo? Fiz o bridge. Eu acho que é melhor fazer desse lado aqui porque tem mais edges. Ó. Fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui. Olha lá, porém faltou essas duas que são um triângulo, tá vendo? Eu vou adicionar um edge loop aqui no meio e com o vertex, nós vamos usando essa ferramenta aqui que nós aprendemos hoje e arrastar e arrastar. Pronto. Fechamos o buraco. Tá vendo? Posso selecionar essas edges que ficaram no meio e dar um soften edge. Mesh, soften edge. Tranquilo? E aí pronto. Finalizamos essa parte por hoje. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Por hoje é só, galera. Eu vou subir essa aula já. E próxima aula nós vamos fazer essas partes de metais que seguram a espada, beleza? Professor, mas se nós olharmos aqui no nosso modelo, ele tem essas faixas, né? E o meu cabo não tem as faixas. Por quê? Porque as faixas elas vão entrar também como detalhe. E o detalhe nós vamos fazer ele no High Poly, que seria no ZBrush, tá bom? Eles é só uma simulação de que tem faixas ali. Eu vou simular que há faixas com cor e com luz, mas em malha não vai ter. Isso é bom porque vai deixar mais leve para o nosso jogo. Porque se nós fosse fazer cada faixa dessa em malha, ficaria um pouco pesado. Tranquilo? Então, por isso hoje é só. Valeu, um abraço a vocês, até a próxima aula.